Bom dia a todos, que bom que estamos juntos em mais um momento devocional da Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem. Gostaria de meditar com todos vocês daquilo que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 3, versos 12, 13 e 14, que diz assim: Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu gostaria de pensar com todos vocês sobre uma única palavra, a partir de uma única palavra, que é muito importante para as nossas vidas nesses dias, que é prosseguir. Como é que está sendo para você prosseguir na vida, nos seus projetos, prosseguir no seu projeto de vida com Deus, nesse ano de 2022, diante de tantas coisas que têm acontecido? O apóstolo Paulo, tantas coisas que podem perturbar, que podem ou até nos fazer sentir desafiados a seguir em frente. O apóstolo Paulo ele vai nos ensinar algumas coisas importantes nesse texto. Ele diz que ele vai deixar para trás tudo aquilo que não lhe interessa mais, tudo aquilo que não se coaduna com a sublimidade do Evangelho. E aí eu gostaria de pensar que para prosseguir, muitas vezes nós precisamos deixar para trás alguma coisa que não entra em harmonia com o Evangelho. O apóstolo Paulo estava deixando para trás todo o legalismo, todo o cerimonialismo e o cumprimento da lei mosaica como sendo a coisa mais importante que ele teve em algum momento da sua vida. E ele estava fazendo um contraponto agora com a sublimidade do Evangelho, com a graça de Deus. Ele estava deixando de lado, na verdade, a autossuficiência. Pode ser que nenhum de nós aqui que vai ouvir esse momento devocional ou que já se debruçou com esse texto, tenha esse conflito entre a lei e a graça, entre a doutrina do Antigo Testamento e a doutrina do Novo Testamento, que traz Jesus Cristo como a superioridade do Evangelho. Mas que de repente podemos ter coisas que nos sentimos autossuficientes ou retraídos ou autorreferentes. O apóstolo Paulo então vai dizer que ele, deixando para trás, ele vai nos dizer no verso 13, né? Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Portanto, às vezes precisamos deixar algo para trás. E eu gostaria de trazer nesse instante, nesse momento inicial, essa questão da autossuficiência, em que o apóstolo Paulo queria cumprir a lei mosaica, que é perfeita, mas que seu objetivo era nos mostrar que nós somos limitados, que somos pecadores, que somos errantes e que por isso precisamos de algo muito melhor, que é a pessoa de Jesus Cristo. Ele então diz que deixou algo para trás e ele diz também que por isso ele prossegue, ele segue, ele diz, avançando para as coisas que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, ele tinha um alvo, e esse alvo era a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o alvo constante, é aquele em que nós podemos colocar a nossa confiança, o nosso olhar, e ele há de nos inspirar, e ele há de fortalecer a nossa fé, ele há de nos mostrar a sublimidade e a superioridade das coisas espirituais de Deus em Cristo Jesus. O capítulo 1 da carta aos Filipenses, por mais de 20 vezes, traz a referência em Cristo Jesus, por Cristo, de Cristo. A centralidade da pessoa de Cristo no Evangelho. Portanto, o apóstolo Paulo era capaz de olhar para a pessoa de Cristo, deixando para trás aquilo que não lhe interessava, aquilo que não era bom para a sua caminhada espiritual. Ele estava motivado por um prêmio, assim como um atleta que se esmera por conseguir um prêmio, para ganhar um prêmio dentre outros. O apóstolo Paulo traz aqui o prêmio do Evangelho, o qual todos nós podemos lutar por ele dia a dia, porque esse é o nosso prêmio, o prêmio que nós recebemos, é o prêmio da comunhão, o prêmio da alegria de estar na presença de Deus. Então, era motivado por um prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, ou seja, ele valorizava esse chamado, essa vocação que o Senhor tinha para a vida dele, e ele não tratava com leviandade, ele não tratava como coisa barata, como coisa pequena, mas ele tratava com muito respeito o chamado que Jesus Cristo tinha para a sua vida de perdão,
como se ele tivesse assim, olha, eu estou te chamando, meu filho, estou chamando você, meu filho. Então ele valorizava isso, e por isso ele vai nos dizer: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Portanto, deixemos para trás aquilo que não nos interessa, aquilo que não é bom, não se harmoniza com o Evangelho, olhando para Cristo, Ele que é o autor e consumador da fé, Ele que é a referência única, soberana, principal, revelação de Deus para as nossas vidas, olhando para um prêmio que Ele está nos dando, esmerando-nos nessa busca por viver cada dia um dia melhor do que o outro, e que estejamos também valorizando o chamado que o Senhor tem para as nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida, nos abençoe, que Ele nos ajude a prosseguir nesse ano que estamos caminhando nele, Que Deus esteja abençoando, e apesar dos desafios, que nós prossigamos. Essa é a oração, esse é o pensamento, e disso nos alimentamos na palavra de Deus. Deus abençoe a todos.